Muito bom dia, turma do quinto ano. Como vocês estão? Hoje nós vamos para mais uma aula, certo? E a Pro nesse momento vai estar fazendo a chamada. Fale bem alto para a Pro escutar. Ayla, Arthur, Evelyn, senta Evelyn. Isabela, João Arthur, João Manuel, João Manuel, João Pedro, Luara Martins, Luíde, Luísa, Luiz Gustavo, Luna Daphne, Maria Eduarda, Pedro Jonas, Rayan, trouxe o livro, Rayan? Sávio, Tayla, o Ítalo, Lara e Maria Fernanda. Pronto, vamos começar a nossa aula. Olá, turma do quinto ano, tudo bem? Espero que sim, tá? Hoje nós vamos falar sobre tipos de fração. Esse assunto é bem legal e eu sei que vocês gostam bastante quando a gente fala sobre fração, tá bom? Bom, então nós vamos hoje falar sobre as frações. Quais são os tipos de frações que existem? Bom, as frações, elas são classificadas de acordo com a quantidade que elas são representadas. Exemplo, do primeiro tipo de fração, nós temos a fração própria, tá? Nós temos a fração própria. Quando é que a fração ela é própria? Bom, a fração própria é aquela que representa uma quantidade menor que um inteiro, ou seja, o numerador sempre vai ser menor que o denominador, certo? Vamos ver um exemplo. Exemplo, se eu tenho 7 sobre 9, tá? 7 nonos. Essa fração, ela é uma fração própria. Por que todas as vezes que o seu numerador, que é o número de cima, ele for menor, tá? Que o denominador, nós teremos uma fração própria, correto? Todas as vezes que esse número de cima, que nós chamamos de numerador, ele for menor que o de baixo, que nós chamamos de denominador, nós teremos aí a fração própria, certo? Ou seja, se eu tenho 6 sobre 6 décimos, se eu tenho 6 décimos, essa fração aqui ela é própria. Por que ela é própria? Porque meu numerador é menor que o meu denominador, que é 10, certo? Esse é um exemplo de fração própria. Nós vamos ver agora a fração imprópria, certo? A fração imprópria. Bom, a fração imprópria é aquela fração que a gente representa uma quantidade igual ou maior que um inteiro. Ou seja, o numerador ou ele vai ser igual ou ele vai ser maior que o denominador. Como é isso, Pro? Se eu tenho 6 sextos, eu tenho uma fração imprópria, porque os termos são iguais. Se eu tenho 7 terços, eu tenho uma fração imprópria. Por quê? Porque o meu numerador, ele é maior que o meu denominador. Eu tenho uma fração imprópria. Se eu tenho aqui, 10 sextos, essa minha fração também, ela é imprópria. Por quê? Porque ela é maior, meu numerador, que o meu denominador, tá certo? Então, quando nós vamos fazer
essa fração, a gente percebe isso. Observe que o numerador é a soma das partes preenchidas nas figuras, tá certo? Já o denominador, ele é a parte que foi repetida, pois cada figura representa 8 partes. Está aí no seu livro, nós temos aí 9 oitavos. O que é isso? É quando eu tenho um inteiro e ainda tenho mais uma quantidade para representar. Como é que eu faço isso, Pro? Desse jeito, olha. Presta atenção. Se eu tenho aqui, ó, 10 sextos, eu só tenho o quê? 6 partes para 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho todas essas partes aqui, já foi pintada. Porque eu tenho o quê? Já tenho, ó, 6 inteiros já foi. Então, um inteiro já foi. Eu tenho que continuar fazendo até eu ter 10 sextos. Como é que eu faço? Ó. Se eu já tenho 6 em cima, para 10, quanto é que faltam? 4. Então, eu vou pintar mais 4 quadradinhos. 4. Então, quando eu olho para o meu desenho, eu percebo que eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De um total de que aqui? Eu não só tenho 6 quadrinhos? De 6. Então, 10 sextos, ok? Eu tenho aí um inteiro, tá? Eu tenho um inteiro, mais aí 4 aí quadradinhos que eu pintei. Então, todas as vezes que a fração imprópria, que você vê uma fração que os dois números são iguais, ou que o numerador, que é o de cima, for maior que o denominador, nós temos aí uma fração imprópria, tá certo? Mas nós também temos a fração aparente. Própria, imprópria e aparente. Aparente é aquela que representa um ou mais inteiros, ou seja, o numerador, ele é múltiplo do denominador. Como é que eu consigo fazer isso, Pro? No seu livro aí está mostrando, ó, 12 sextos, tá certo? Bom, é a fração que nós vamos representar as duas figuras que são juntas, tá certo? Observe que o numerador aí no seu livro é a soma das partes preenchidas. Ou seja, se eu tenho 6, ó, não é 6 e tenho 12. Ó. 6. Pronto. Eu tenho o que aí? 12 sextos. Então, eu vou pintar tudo aqui, ó. Eu vou pintar tudo. Tudo, porque eu tenho 12, 6 em cima e 6 embaixo, de um total de 6. Então, se eu somar essas duas partes aqui, 6 mais 6, eu vou ter 12. Então, 12 vai ser múltiplo de 6, tá certo? Porque 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Então, nós temos aí o quê? Uma fração aparente, tá certo? Nós temos uma fração aparente. A fração aparente, a gente faz desse jeito, porque 12 dividido por 6, eu vou ter quem? 2, tá certo? É igual se eu fizer, ó, 10 quintos, certo? Se eu fizer 10 quintos, essa fração aqui, ela vai ser imprópria? Não. Por que ela não vai ser imprópria? Mesmo ela tendo em cima o numerador maior que o denominador, ela não vai ser imprópria, porque eu consigo achar o múltiplo dela. 10 dividido por 5, quanto que é? 2. Então, assim, eu consegui achar um múltiplo. Já na fração imprópria, eu não consigo achar. Exemplo, 5 sobre 3. Eu tenho uma fração aqui imprópria, mas eu não posso achar o múltiplo, porque 3 não vai ser múltiplo de 5, entendeu? Porque 5 dividido por quanto vai dar? Eu vou achar um resultado. 5 dividido por 3, eu vou achar um número exato? Não. Então, logo aqui eu tenho uma fração que imprópria. Agora eu tenho 6 terços. Essa fração aqui, ela é imprópria ou ela é aparente? Ela vai ser o quê? Aparente, porque 6 dividido por 3, eu acho 2. Todas as vezes que tem uma fração que você consegue dividir, achar o múltiplo dela, essa fração, ela vai ser o quê?
ela vai ser uma fração aparente, certo? E a fração própria é quando o meu numerador em cima for maior que o meu denominador. Exemplo, 2 sobre 1. Então, eu tenho aqui uma fração que própria, certo? Então, façam as atividades, pratique bem os exercícios para vocês irem fixando o assunto da página 200 até a página 202, tá certo?